A maioria das pessoas usam o Claude como se fosse um chatbot mais esperto. Envia uma mensagem, recebe uma resposta, copia, cola, depois fecha a ferramenta. Só que o Claude, ele tem camadas que a maioria das pessoas nunca chega nem perto de usar. E entender essas camadas, mesmo aquelas mais básicas, já coloca você na frente da maioria das pessoas que usam a ferramenta. Então hoje eu resolvi mostrar na prática como eu uso todas essas funcionalidades e alguns conceitos que irão ajudar você também a extrair mais da ferramenta. Meu nome é Max Wendel e aqui nesse canal eu compartilho como eu uso o IA no meu dia a dia para estudar, pesquisar, trabalhar com maior inteligência. Se você ainda não se inscreveu, esse é um bom momento para poder fazer isso. Bora começar! E a primeira coisa que qualquer pessoa faz quando começa a usar o Claude é usar via o chat. Então você pode abrir o seu chat no Claude, vai aparecer uma tela como essa para você. E é muito fácil você subestimar isso. Aqui, aparentemente, você tem uma tela como outra qualquer, como o ChatGPT, como o Gemini. Parece a mesma coisa dessas outras inteligências artificiais. Uma caixa de texto onde você pode escrever, ele responde e assim por diante. Mas tem alguns detalhes aqui que o Claude tem que não é possível em outras inteligências artificiais, especialmente se você está começando a utilizar, está pensando se vale a pena contratar a ferramenta. Aqui, disparado, o Claude é o mais interessante para você poder utilizar, especialmente se você está no plano free. Vai ter algumas limitações, obviamente, o limite que você vai poder utilizar, ele vai se esgotar muito rapidamente, mas aqui no Claude, diferente lá do ChatGPT, você tem um contexto e uma capacidade de raciocínio muito maior. Por isso que as pessoas no plano free, quando usam o GPT casualmente também e vai usar o Claude, notam uma diferença e essa diferença ela é real. Porque lá no ChatGPT, eu tô até com um aqui aberto, lá no ChatGPT você tem uma janela de contexto por chat muito menor. Então aqui eu mandei essa mensagem para ele, por chat quantos tokens? Ele não respondeu na primeira tentativa, depois eu mandei a pergunta mais específica, então 16 mil tokens, que equivale a 12 mil palavras. Você sabe, tokens não é a mesma coisa que quantidade de palavras. Então veja a diferença. No ChatGPT, no plano gratuito, você tem um contexto de 16 mil tokens. O que isso significa? Que você vai começar a falar algumas coisas se você incluir no chat algum arquivo maior, um artigo, por exemplo. Só de você inserir esse arquivo, você já pode esgotar os limites de token e o GPT começar, então, a alucinar. Essa é uma grande limitação de quem usa o ChatGPT para tarefas assim, na versão comum, apenas via chat. Já aqui no Claude, mesmo no plano free, você tem 200 mil tokens para poder utilizar. Então, no mesmo chat você pode incluir praticamente o que seria equivalente a um livro de 500 páginas, sem que o Claude perca o contexto. Mas usar ele já no plano free é muito interessante, por causa de toda essa janela de contexto. E aqui, algumas coisas você pode selecionar no plano free. O Sonnet, a versão mais custo-benefício, que tem um gasto menor e que você consegue fazer a maior parte das funcionalidades. Você vai ter já no plano Pro, a partir do plano Pro, o Opus 4.7, que é o modelo mais robusto hoje do Claude para tarefas mais específicas, onde ele ampliou significativamente a capacidade dele de leitura de arquivos de PDF. Você pode inserir uma resolução maior na leitura e entendimento de imagens sem alucinar. Tudo isso aqui no chat, tendo uma janela de contexto de 200 mil tokens. E se você migrar para o Code, o Claude Code, que não vai ser assunto desse vídeo hoje, para ele não ficar muito grande, você passa a ter uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. Ou seja, você pode fazer e desenvolver projetos grandes, um site, você pode desenvolver um aplicativo, enfim. Aqui, se você está vindo do ChatGPT, já usa o ChatGPT há muito tempo, provavelmente você vai ter aquele pensamento de, nossa, vou mudar de inteligência, o GPT já sabe como é que funciona, eu já faço as coisas lá, ele já está acostumado comigo, né? Tem essa coisa toda. Então aqui, se você vir em configurações, o Claude criou uma possibilidade de você vir nas configurações, em capacidades, e você pode aqui importar memória de outros provedores de IA. O que significa? Ele vai gerar aqui, quando eu clico em iniciar importação, ele vai gerar para mim
esse prompt, onde eu posso inserir esse prompt lá no meu GPT. Então eu vou entrar aqui no meu GPT, abrir uma nova conversa. Esse é um GPT gratuito que eu tenho, tá? Eu não uso ele, então provavelmente a memória vai estar bem pequena. Vou colar aqui aquele prompt e vou dar um Enter. Quando você entrar, o GPT ele vai começar então a extrair na memória que você tem do uso de tudo aquilo que você faz, aquilo que você entrava, que você orientava o GPT a como fazer, como proceder, e ele vai colocar aqui então tudo que você precisa. Ele já terminou para mim, então eu não uso essa conta, ela realmente não tem quase nada aqui. Eu posso então colar isso e voltar lá no meu GPT e colar aqui e dar um adicionar à memória. E tudo isso que você fez aí ao longo dos anos no seu GPT vai estar aqui inserido então no seu cloud. Eu não vou fazer isso porque eu não uso aquela conta aqui, é só mesmo para esse exemplo. Então aqui no chat você já tem todas essas possibilidades para poder utilizar o cloud. Especialmente se você está na versão free, é uma grande vantagem você começar a usar o cloud para testar a ferramenta, para você ver o que ela é capaz. Então, aqui no cloud, na versão chat, você tem já muitas possibilidades, mas ainda assim, usar ele via chat é muito limitado quando você começa a querer, por exemplo, ampliar as possibilidades ou fazer tarefas repetitivas. Quando você começa a querer, por exemplo, a fazer automações, tarefas que você no seu trabalho precisa fazer de forma repetitiva, onde você precisa estabelecer muito claramente o contexto, arquivos que você precisa trabalhar, quando você precisa estabelecer muito bem o tom que você quer. Por exemplo, eu trabalho com pesquisa científica, análise de dados biológicos na área de saúde, e frequentemente eu preciso analisar bancos de dados. Aqui, esse foi o grande motivo para eu transferir, toda minha janela de trabalho que eu usava no GPT, e eu já usava há mais de 2 anos, então, trouxe todo o meu fluxo de trabalho aqui para o cloud, especialmente por causa de 2 coisas. Quando você vem aqui na aba lateral, você vai ver, além das conversas, você pode procurar, você vai ver essa aba de projetos. A aba de projetos dentro do cloud, ela se assemelha muito àqueles GPTs personalizados que você pode criar lá no seu GPT, se você tem uma conta Pro. Então, na conta Pro, vou abrir uma nova instância aqui. Na conta Pro do GPT, você pode vir aqui em explorar GPTs e você pode ver os seus GPTs e criar um novo GPT. E aqui você vai estabelecer o tom, a personalidade, a tarefa. É um micro SaaS praticamente. Você pode criar uma funcionalidade específica, estabelecendo tom, inserir arquivos aqui. Já é um primeiro nível, na verdade, de automatização. Qual que é a diferença? Aqui no GPT, eu tenho um limite de 8.000 caracteres que eu posso montar aqui nas instruções do GPT personalizado. Já aqui no Cloud, quando eu vou criar um novo projeto, tem o mesmo processo, eu dou um título, eu dou o contexto aqui, o que esse projeto ele vai fazer, e quando eu clico em criar um projeto, vou dar um exemplo aqui, teste. Quando eu clico em criar um novo projeto, eu posso inserir instruções. Assim como lá no GPT, aqui eu posso inserir as instruções do tom, o que ele vai fazer exatamente. Só que aqui já aumenta significativamente esse limite de caracteres que eu posso dar para instruções mais complexas. Mas não é só isso. Quando você associa a criação de um projeto com as skills, que eu vou falar mais para frente, você amplia ainda mais todas essas possibilidades. Então eu vou excluir aqui esse projeto que eu criei e eu vou entrar aqui, por exemplo, em um que eu tenho de análises automatizadas, onde eu tenho algumas memórias aqui que eu já estabeleci, ou seja, de tarefas anteriores, e essas memórias elas vão sendo criadas ao longo do tempo, na medida que você vai usando, e as instruções você já entra com elas assim que você cria. E a grande sacada aqui é que você não precisa ser um mestre em IA para poder criar esses prompts de instrução. Na verdade, você pode pedir o próprio Cloud para você criar essas instruções. Então você chega no Cloud, abre um novo chat e vai dizer para ele exatamente o que você quer, qual que é a situação que você quer automatizar. Aqui nesse meu exemplo é um assistente de análises automatizadas, onde eu tenho desenhado exatamente a estrutura do banco de dados que eu vou entrar, e na medida que eu entro com esse banco de dados, ele me entrega um resultado específico. Então eu tenho aqui modelos de entrega que eu quero, e ele trabalha em 2 níveis. Então aqui nesse prompt de instruções eu consigo entrar com um banco de dados e ele me entregar um relatório completo
com memória persistente dentro de um projeto. Então, vou entrar aqui em um projeto que eu realizei há um tempo atrás. Então, aqui em cima, eu entrei com o banco de dados. Esse banco de dados, ele tem uma estrutura desses de banco de dados primário. Ele desenvolveu tudo automaticamente e lá embaixo já me entregou todo o relatório já montado na estrutura que eu defini. Então aqui tabelas dos resultados, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 6, 7, 8, e você vê que eu já fiz esse projeto há mais de um mês. E eu entro aqui no Cloud, na mesma pasta, ele continua disponível para eu poder fazer alguma análise, alguma alteração, tirar dúvida do cliente, por exemplo, se ele me mandar alguma pergunta. Aqui ficou um pouco desconfigurado, mas eu posso formatar também. Então, 9 tabelas e outras figuras, mais um relatório em texto que ele gera no outro documento do Word. Aqui é um exemplo que você tem, mas eu não fiz isso puramente com o projeto personalizado. Eu trabalho de duas formas e eu nunca vi ninguém falando sobre isso na internet. É algo que eu fui fazendo com tentativa e erro. O que eu fiz? Aqui nas minhas personalizações, eu tenho esses projetos, né? Então, todos esses projetos aqui, e eu percebi que eu consigo potencializar os meus projetos vinculando esses projetos com skills, com habilidades que eu mesmo vou desenvolvendo também junto com o Cloud para trabalhar em conjunto com o projeto. Então aqui para essa análise automatizada, eu criei a análise automatizada e ao mesmo tempo eu fui lá nas minhas habilidades, você pode vir nelas aqui em personalizar, habilidades, e aqui em habilidades você vai ver algumas que eu tenho e entre essas eu tenho exatamente essa análise automatizada na área de saúde. Aqui nas análises automatizadas em saúde, no prompt ele está instruído a trabalhar dentro do projeto de análises automatizadas que eu mostrei agora há pouco, e essa skill nada mais é do que um arquivo em Markdown com linguagem natural, onde você pode ver, ler, entender o que ele está fazendo, né? Onde eu já fiz vários ajustes, né? Assim, para ele extrair exatamente o tom que eu quero. E essa skill, ela só será chamada quando eu começar um projeto lá dentro da minha pasta de análises automatizadas. Eu tenho aqui algumas palavras-chave que também posso chamar ele no chat normal, mas eu prefiro trabalhar dentro da pasta de projeto porque eu consigo mesclar as instruções mais operacionais nas instruções, no prompt de instruções do projeto, e o formato, a estrutura, o documento, por ser uma skill, ele é muito mais específico e muito mais eficiente e economiza mais créditos aqui via uma skill. E toda vez que eu precisar editar, ajustar alguma coisa, eu posso vir aqui em configurações, editar com Cloud. Quando eu clicar em editar com Cloud, ele já vai abrir esse prompt inicial para chamar a skill da análise automatizada e a outra skill que já vem nativo dentro do Cloud, que é essa skill Creator. Nessa skill, você pode editar outras skills. E aí no seu Cloud, quando você entrar nessa pasta de personalizar, e você precisa ter uma conta Pro para isso, tá? Você não consegue editar, criar skills, instalar novas skills na conta Free. Projeto sim. O projeto de instruções, com as instruções, você consegue criar até 5 projetos na sua conta Free. Se não me engano, são 5 projetos se eles não tiverem atualizados. Aí, no seu Cloud, se você não tiver criado ainda nenhuma skill, vai aparecer exatamente essa skill aqui, que é nativa, que já veio com o Cloud. Então, as skills do Cloud, elas foram lançadas no ano passado, em outubro do ano passado, e ainda não tinha. Então, eles criaram uma skill para te auxiliar a criar outras skills. Então, se você está no plano Pro, você mesmo pode entrar em um novo chat, em uma nova conversa. Por exemplo, vou abrir aqui um novo bate-papo, e você pode pedir para o Cloud, crie uma nova skill para mim, onde eu quero fazer isso, eu quero automatizar esse processo, cria uma estrutura, um plano, e ele vai te auxiliar a criar um plano, e já no formato onde você pode salvar e ela aparecer direto lá na sua pasta. Então, é muito interessante isso também, usar os projetos do Cloud aqui, junto com as skills.
Se você não tem o plano Pro, você pode criar apenas essa mesma estrutura aqui. Então você pode começar a pensar em várias possibilidades que você pode começar a automatizar. Entrar no nível de projetos é você já ir para um outro nível, porque aqui você começa a já ganhar tempo onde você estabelece exatamente qual que é a estrutura, qual que é o processo, tudo que você quer fazer com o cloud de forma automática. Então você pode criar uma skill onde você só entra com um documento e ele já te entrega um relatório, já te entrega um texto naquele tom, naquele formato, naquela estrutura, inclusive formatação. Então é muito eficiente você fazer isso usando de forma vinculada projetos e skills, se você tem uma conta Pro, ou apenas aqui os projetos, caso você não tenha a conta Pro. Se você não tem a conta Pro, eu acho que vale muito a pena, sim. Faz total sentido, é um investimento que se paga no primeiro mês de uso. Quando você começa a explorar as possibilidades, o que você consegue fazer, automatizar no seu trabalho, na sua rotina, quando você começa a perceber a possibilidade. Então, eu tenho alguns amigos que eu tenho dado algumas mentorias nesse sentido, então advogados, construção de peça, qual que é o tom, um amigo corretor, onde eu auxiliei ele a criar um sistema onde o agente, no caso o projeto pelo cloud, personalizado com uma skill, navega na web, baixa as matrículas do imóvel e já faz um estudo de incorporação para ele poder entregar e poder prospectar incorporadores no trabalho dele. Então, as possibilidades são imensas e você começa a ganhar escala, porque você não precisa mais toda vez entrar no novo chat e ir informando o que você quer, a personalidade, ou seja, aquela estrutura básica de prompt, onde você vai dar o contexto, personalidade e a ação que ele vai desenvolver, que é o básico de um prompt bem feito. E tem outros recursos que você também pode utilizar no cloud. Então, quando você vem aqui na sua conta, você pode vir aqui obter apps e extensões. Aqui ele já vai para uma página oficial do cloud de tudo aquilo que você pode usar. Aí sim você precisará para todas essas aplicações aqui de uma conta Pro. Então, por exemplo, você tem aqui o cloud no Excel, no PowerPoint e no Word. No Word eu ainda não tenho, é novo, acabou de sair, estou mostrando aqui esse vídeo, acabei de ver. Outras aplicações aqui também você tem instalar no Slack, você pode instalar no seu VS Code, no VS Code eu também tenho. E você tem aqui também o cloud para o Chrome, onde você pode instalar e ele aparecer aqui e fazer muita coisa. Então, quando você abre aqui o Chrome, ele pode executar tarefas dentro da sua máquina. Então, se eu não sei, por exemplo, como instalar algum aplicativo desse daqui, eu vou clicar aqui, eu não sei que botão que eu tenho que apertar, eu posso simplesmente pedir aqui para o Cloud, no Chrome, e executar essa tarefa para mim. Ele vai criar um plano de ação, entrar no aplicativo, clicar nas coisas, então tem que usar com cautela. Ele executa as tarefas que você tem direto na sua página. Então, isso aqui para minha mãe seria excelente. Eu não tinha ainda, vou até aproveitar aqui para eu instalar, abrir no Word, vou aproveitar para instalar a extensão para o Word, que é uma que eu ainda não tenho, se não me engano. Vou ver aqui se eu realmente não tenho. Então ele abriu aqui para mim, ele já aparece aqui assim, ó. Eu cliquei no link, ele abriu automaticamente o meu Word, então eu posso aqui definir as configurações, eu vou só aceitar aqui as configurações. Então aceitei as configurações e ele já apareceu. Simples assim, só que agora eu tenho que logar, normalmente ele pede para logar. Como eu já loguei em outros, no PowerPoint e também no Excel, provavelmente ele não me pediu aqui. Então agora eu posso simplesmente pedir para ele escrever, manipular, rodar algumas coisas aqui direto no Word para mim. Eu não vou fazer isso agora, eu tenho aqui uma planilha do Excel que eu também tenho já o Cloud instalado. Esse mesmo processo é bem simples, você vai lá nas extensões, só segue e autoriza. Né? Então, provavelmente para você pode aparecer alguma mensagem como essa daqui. Então, ele está pedindo para eu fazer um login, né? Então, eu posso logar. Ele vai me pedir aqui para vincular. Então, eu posso simplesmente vincular, autorizando. Autorizei. Agora, se eu volto aqui, eu já estou logado. Vou dar Next aqui. Então, aqui ele está no Opus 4.6. Eu vou deixar no Sonnet. Como eu falei para vocês, tarefas muito simples. Vale mais a pena você usar sempre o Sonnet. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma planilha de vendas. Imagine que você tem um banco de dados como esse. Você pode simplesmente dar um comando aqui e ele manipular a planilha para você. Eu tenho aqui uma coluna de fornecedor e eu tenho essa coluna aqui de margem percentual. Então vamos supor que eu estou usando aqui o Cloud Code e eu fiz esse prompt bem simples, onde eu quero saber a margem
percentual de cada um dos fornecedores. Eu tenho aqui a minha coluna com a margem percentual e eu tenho aqui a minha coluna com o fornecedor. E eu quero saber qual que é a margem de cada fornecedor e pedir para ele fazer um gráfico interativo com o desvio padrão desses dois dados. Então, é uma tarefa simples. Eu deixei aqui estabelecido o Sonnet para poder ver o que ele consegue fazer e vou deixar ele trabalhando aqui. Então, ele já começou a entender o que eu pedi e ele já começa a desenvolver a tarefa. E aqui, como ele está manipulando a planilha, ele vai pedir para você aceitar, negar ou aceitar desta vez. Eu posso clicar em aceitar sempre, como eu confio e é um dado que eu não quero ficar clicando toda vez em aceitar. Então ele está criando aqui o gráfico, já criou essa tabela por fornecedor para ter a referência, que foi a primeira tarefa dele. E no segundo momento ele já criou o gráfico aqui, onde eu tenho o fornecedor, em azul é a margem e o desvio padrão, ou seja, as duas barras com margem e desvio padrão, percentual de cada uma das barras. E ele já criou aqui para mim, e onde eu posso aqui mudar o texto, alterar. Então você não precisa mais também saber criar gráfico. E a grande vantagem de você usar ele aqui, ao invés de você pedir para ele criar alguma planilha, algum dado lá no chat, é porque aqui você consegue conferir dado por dado e manipular as informações, se protegendo, por exemplo, de eventuais alucinações, bancos de dados maiores, né? Então isso aqui é uma grande vantagem de você poder utilizar o Cloud com todas essas possibilidades, né? E lembrando que usar no PowerPoint, usar no Excel, usar no Word e também usar no Chrome é apenas para as contas Pro. E aqui foi um pequeno tour de algumas funcionalidades que você pode fazer via Cloud, né? As principais funcionalidades que eu uso, né? Então tentei passar um pouco sobre projetos, skills, usar o Cloud no Chrome, usar no Excel, enfim, espero poder ter te ajudado a te inspirar também as possibilidades, as coisas que você pode automatizar na sua rotina de trabalho com essa ferramenta. Então, mais uma vez, vale muito a pena você testar. O plano, eu acho que ele se paga na primeira semana de uso. Se você, assim como eu, trabalha com produtividade, com análise de dados, com documentos, com estudo, pesquisa, faz muito sentido. E se no seu trabalho você precisa manipular planilhas, agora tem essa função de você trabalhar com o Cloud via Excel ou para fazer apresentações, manipular suas apresentações. Então, tem muitas possibilidades de automatizar todos esses processos, ganhar muito tempo com isso no seu trabalho. Bom, espero ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like aqui nesse vídeo e nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.